Você notou que o pênis tem ficado mais torto, ou atrapalha na hora de ter relação sexual, ou eventualmente na hora que você tem uma ereção ele está doendo? Notou se tem algum nódulo que você consegue sentir quando passa a mão pelo pênis? Se isso aconteceu, você pode ter doença de Peyronie. Se você quer conhecer um pouco mais desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo aqui. Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao nosso canal, onde a gente descomplica alguns temas complexos de saúde e andrologia. Hoje a gente vai falar sobre uma doença que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar, mas é muito mais comum do que a gente pode pensar, chama doença de Peyronie. Então, o que é doença de Peyronie? Então, a doença de Peyronie é uma doença que ocorre na capa do corpo cavernoso que a gente chama de albugine. Ocorre uma cicatrização ali de uma forma anômala que acaba retraindo e fazendo com que o pênis fique torto e eventualmente com dor. A gente geralmente divide essa doença em duas fases, que é a fase aguda, onde existe um processo inflamatório e ainda existe uma piora progressiva da curvatura. E depois a fase estável, onde aquela curvatura já não vai mudar mais. Uma das hipóteses mais aceitas de por que isso ocorre nos homens é por microtrauma vascular dessa capa que a gente chama de túnica albugine. Alguns homens, por exemplo, quem tem diabetes, algumas doenças crônicas ou uma cirurgia, como por exemplo uma cirurgia para retirada de próstata, tem mais risco de ter essa doença. Além disso, à medida que ela piora, ela pode se associar à disfunção erétil, tanto por uma piora do mecanismo erétil, mas também porque muitos homens ficam preocupados com o aspecto estético e eventualmente acabam tendo ansiedade em relação à relação sexual e isso atrapalha também a ereção. Então, como a gente faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele sempre deve ser feito por um andrologista experiente. Nesse cenário, ele vai avaliar o tempo de doença, se ela já está nessa fase estável, se ainda está na fase aguda e dependendo da fase que ela está, o tratamento é proposto de uma forma personalizada. Geralmente, os pacientes que estão em fase aguda, eles podem reclamar bastante de dor, então a gente usa algumas medicações para conseguir controlar essa dor. Boa parte dos pacientes respondem bem, e quem se mantém ainda com dor, a gente tem um outro tratamento que chama tratamento de onda de choque, que a gente acaba direcionando uma onda de choque ali para aquela placa de cicatriz anômala, e isso melhora a dor do paciente. Na fase estável, quando não está mais piorando a curvatura, a gente tem o tratamento cirúrgico, e esse tratamento ele pode ser feito de diversas formas, desde cirurgias onde a gente só dá um ponto para corrigir essa curvatura, até cirurgias que precisam de enxerto ou eventualmente a colocação de uma prótese peniana. O tipo de cirurgia a ser escolhida, ela depende muito do quadro clínico de cada paciente, das preferências daquele paciente e da conversa que você tem com o urologista. Então, se você acha que pode estar passando por isso, é muito importante você procurar a ajuda de um urologista experiente. Essa conversa vai esclarecer mais, te deixar mais confiante e vai colocar aí as possibilidades para que o tratamento possa ser seguido. Se esse vídeo foi interessante para você, curte aqui esse conteúdo, compartilha com quem você acha que pode ajudar e se inscreve aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.